Olá, galerinha do nono ano da Escola de Ensino Fundamental, professora Joana Marques Bezerra. Olha, nós aqui de novo para mais uma videoaula. E hoje nós vamos revisar, nós vamos reforçar o estudo do período composto por coordenação. Isso mesmo, período composto por coordenação, né? Um assunto que a gente já trabalhou em sala de aula e a gente está aproveitando essa videoaula para reforçar, para revisar o conteúdo já estudado, certo? Período composto por coordenação. Nessa altura do campeonato, você já sabe o que é um período. E se alguém ainda tem dúvida, volta a assistir, né, a minha videoaula lá no canal, onde eu falo sobre frase, oração e período. E aí você vai tirar, né, alguma dúvida que ainda possa existir. Hoje o nosso estudo é período composto por coordenação. Período composto é aquele período formado por duas ou mais orações. Então, se o período tem duas ou mais orações, ele é um período composto. Os períodos compostos, eles podem se organizar de duas maneiras. Eles podem se organizar por um processo chamado coordenação e também por um processo chamado subordinação. Hoje a gente vai estudar o processo da coordenação. Período, ele se organiza por coordenação quando as orações que o compõem são orações independentes, são orações autônomas, ou seja, elas estão ali fazendo parte do período e se unindo pelo sentido, mas não existe entre elas uma dependência sintática. Isso significa dizer que nenhuma oração funciona como sujeito da outra, nenhuma oração funciona como predicativo da outra, nenhuma oração funciona como objeto da outra. Ou seja, elas têm os elementos, os termos necessários para fazer sentido de forma isolada, por si só, sem necessariamente depender sintaticamente uma da outra. Vocês vão entender melhor aqui nos exemplos. Eu coloquei dois exemplos, né? Um período composto por coordenação e um período composto por subordinação, para que a gente entenda a relação de independência e de dependência das orações em um período. É claro que o período composto por subordinação será um assunto estudado, certo, em outras aulas. Hoje a gente vai focar no período composto por coordenação. De olho aqui na tela. A gente inicia, né, com esta interrogação, com esta pergunta. O que é um período composto por coordenação? Eu acabei de explicar. É aquele que apresenta duas ou mais orações independentes, ou seja, uma oração não exerce a função sintática sobre a outra, né? Significa dizer que uma não depende da outra, elas são independentes, elas estão unidas apenas pelo sentido. Ok, aqui eu tenho um exemplo de um período composto por coordenação e também tenho um exemplo de um período composto por subordinação, para que a gente já comece a entender a diferença do período composto por coordenação e do período composto por subordinação. Vejamos o primeiro exemplo. A tempestade derrubou árvores, destelhou casas, alagou ruas. Bem, a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: quantas orações eu tenho neste período? Aí você vai olhar, vai examinar e vai dizer: meu Zé, eu tenho 3 orações. Por quê? Porque eu tenho 3 verbos. O verbo derrubar na forma derrubou, destelhou e o verbo alagou. Então eu tenho 3 verbos, portanto eu tenho no período 3 orações. O número de orações que aparece no período é dado pela quantidade de verbos ou locuções verbais que possam existir no período. Como aqui eu tenho 3 verbos, derrubou, destelhou e alagou,
eu tenho 3 orações. Portanto, é um período composto. Agora, por que ele é composto por coordenação? Porque as orações que compõem esse período, elas são independentes. Eu posso separar as 3 orações e elas vão ter sentido sozinhas, por si só. Então, uma não depende da outra. Se eu falo para você, a tempestade derrubou árvores, essa é a primeira oração do período, você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. A tempestade derrubou árvores. Então, é uma oração que tem sentido completo. Portanto, ela existe de forma separada do período. Ela não precisa estar unida a outras necessariamente para existir. Então, ela é uma oração independente. Se você for olhar a segunda e a terceira, acontece a mesma coisa. Destelhou casas. Quem destelhou casas? Qual o sujeito do verbo destelhou? Muito bem, a tempestade. A tempestade destelhou casas. O sujeito, a tempestade, e o predicado, destelhou casas. Então, se eu falo, a tempestade destelhou casas, você também vai entender o que eu estou querendo dizer. Ou seja, essa oração, ela tem um sentido completo. Então, eu posso tirar ela do período e o sentido, a significação dela não será prejudicada. Veja a terceira oração. Alagou ruas. Quem alagou ruas? Qual o sujeito de alagou? Claro, a tempestade. A tempestade alagou ruas. Então, observe que, se eu falo a tempestade alagou ruas, você também vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Então, essa oração, ela tem sentido completo. Se ela tem sentido completo, ela é uma oração independente. Ela tem sujeito, ela tem predicado, ela tem complemento. Então, ela é uma oração que pode existir fora desse período e não vai ser comprometida. Quando isso acontece, quando as orações elas estão ligadas pelo sentido, mas sintaticamente elas são independentes, nós vamos dizer que esse período ele foi organizado pelo processo da coordenação. Então, esse exemplo aqui, certo, é um exemplo de período composto por coordenação. Agora, se você observar esse segundo exemplo, esse segundo período, você vai perceber, certo, que o processo muda. Já não é mais de orações independentes, mas de orações que são dependentes, que são subordinadas. Uma não existe sem a outra. Olha só. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Primeira oração do período. O rapaz gostava. Ora, se eu paro aqui em gostava, né, o rapaz gostava, e aí você vai se perguntar, ora, o rapaz gostava. Gostava de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esta oração, ela está incompleta. Ela precisa de um complemento. Ela precisa de uma informação que a complete. E essa informação nós vamos encontrar na segunda oração do período. A segunda oração traz a informação que a primeira precisa. O rapaz gostava. Gostava de quê? De que todos olhassem para ele. Então, esta é a segunda oração. Essa segunda oração, ela está ligada à primeira para fazer sentido. E a primeira oração precisa da segunda para que o período tenha sentido. Ou seja, uma depende da outra. Aí é o processo de subordinação. Nenhuma nem outra oração desse período, ela pode existir de forma isolada. As duas têm que estar ligadas para que haja sentido naquilo que está se comunicando, naquilo que está se dizendo. Portanto, esse processo aqui é um processo de subordinação. Só que a gente vai ver com mais detalhes esse processo da subordinação numa outra videoaula. Eu estou colocando esse exemplo só para que vocês já comecem a perceber, né, o que é o processo da coordenação com orações independentes e o que é o processo da subordinação com orações dependentes ou subordinadas. Pois bem, dito isso, vamos aqui para a próxima tela. As orações que compõem o período composto por coordenação,
elas estão divididas em dois tipos. Então, preste atenção nesse detalhe. As orações que compõem o período composto por coordenação, elas estão divididas em dois tipos. Professor, quais são esses dois tipos? Estão aqui na tela. Nós temos as orações coordenadas assindéticas e temos também as orações coordenadas sindéticas. Qual a diferença entre uma e outra? Muito simples, está aqui no monitor. As orações coordenadas assindéticas, elas se ligam a outra oração do período por pontuação. Então, elas estão ligadas, as orações que compõem o período, no processo por coordenação, elas estão ligadas, por pontuação. Se elas estão ligadas por pontuação, elas serão classificadas como orações assindéticas. Então não esqueçam isso, orações assindéticas são aquelas que estão ligadas no período composto por coordenação através da pontuação. Então aqui nós temos um exemplo, veja só o exemplo. A tempestade derrubou árvores, olha só aqui a vírgula separando a primeira oração da segunda. A tempestade derrubou árvores, destelhou casas, aqui tem uma outra vírgula, uma outra pontuação, e aparece depois da pontuação a terceira oração, alagou ruas. Então essas três orações, elas estão unidas no período através da pontuação. Então se elas estão ligadas através da pontuação, elas vão ser classificadas como orações coordenadas assindéticas. Guardem bem isso. Orações coordenadas assindéticas são aquelas que se ligam no período composto por coordenação através da pontuação. Geralmente, essa pontuação é uma vírgula, mas também pode aparecer o ponto e vírgula, certo? Muito bem. Vamos ver agora as sindéticas. Professor, e as sindéticas? As sindéticas, elas se ligam no período não por pontuação, mas por uma conjunção, ou seja, um conectivo. Olha só aqui um exemplo. A tempestade derrubou árvores e alagou ruas. Observe que esse ezinho que aparece aqui é uma conjunção, é um conectivo. E ele está ligando a primeira oração à segunda. A tempestade derrubou árvores, primeira oração, alagou ruas. Então, essas duas orações estão sendo ligadas no período por esta conjunçãozinha e. Quando as orações estão ligadas no período composto por coordenação através de conjunções, elas são classificadas como orações coordenadas sindéticas. Sindética porque apresenta um síndito, ou seja, apresenta uma conjunção. Tá bom? Então essa é a diferença entre orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Se você observar esse exemplo aqui, a tempestade derrubou árvores e alagou ruas, como é que eu classifico essas duas orações? A primeira oração, a tempestade derrubou árvores, não tem conjunção. Se não tem conjunção, eu vou chamar essa oração de oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. Já a segunda oração, que foi introduzida no período por uma conjunção, ela será classificada como oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética. Muito bem, guardem isso. Vamos agora aqui para a próxima tela. E aqui tem um detalhe interessante. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de 5 tipos. Quais são esses tipos, professor? Então, observe quais são esses tipos em que as orações coordenadas sindéticas estão divididas. O primeiro tipo é aditiva. Segundo tipo, adversativa. Terceiro tipo, alternativa. Quarto tipo, conclusiva. E o quinto e último tipo, explicativa. Então, veja bem, as orações coordenadas sindéticas se dividem em 5 tipos, repetindo: aditiva, adversativa, alternativa,
conclusiva e explicativa. E elas recebem o nome das conjunções, né, que dão nome para elas. Ou seja, as conjunções que aparecem nessas orações, elas têm um nome. E as orações recebem o nome das conjunções. Então, observe aqui o primeiro exemplo das aditivas. A tempestade derrubou árvores e alagou ruas. Aquele exemplo que a gente viu na tela anterior, né? Só que aqui aparece uma classificação a mais. Lá nós vimos que essa segunda oração, e alagou ruas, é uma oração coordenada sindética, porque ela está introduzida no período pelo conectivo e, pela conjunção e. Só que essa conjunção e tem um valor aditivo, tem um valor de soma, tem um valor de acréscimo, ela traz uma ideia de acréscimo. Como ela traz uma ideia de acréscimo, ela é classificada como conjunção aditiva. Então, nós vamos ter aí uma outra classificação para essa segunda oração. Nós vamos dizer que a oração e alagou ruas é uma oração coordenada, sindética, certo? Aditiva. É uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque ela tem o valor de adição, ela tem o valor de soma. Ok, beleza. É claro que nós não só temos a conjunção aditiva e, nós temos outras conjunções, certo? Por exemplo, mais também, que poderia aparecer numa frase com esse valor de adição, né? E outros exemplos. Pois bem, então, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma oração coordenada sindética aditiva. É aquela que traz a ideia, o valor de adição. Então, esse aqui é um exemplo, né, que a gente está trazendo. Vejamos agora o outro tipo, a adversativa. É aquela oração que vem com o valor de contraste, de oposição, de adversidade. Olha o exemplo. A tempestade derrubou árvores, mas não alagou ruas. Então, essa conjunção mas, ela tem um valor adversativo, ela tem um valor de oposição, certo? A tempestade derrubou árvores. Quer dizer, esperava-se que a tempestade também alagasse as ruas. Porém, a tempestade não alagou as ruas. Então, é uma oposição, é um contraste. Essa conjunção mas está trazendo essa ideia de oposição. Como é que eu vou classificar, então, esta segunda oração que começa com a conjunção mas? Ora, eu vou dizer que ela é uma oração coordenada sindética, porque aparece com a conjunção sindética, e como essa conjunção tem um valor de oposição, então ela vai ser oração coordenada sindética adversativa, certo? Oração coordenada sindética adversativa. Além desse mas, existem outras conjunções com valor adversativo. Você poderia usar o porém, você poderia usar aqui o no entanto, entretanto, contudo, todavia. Todas essas conjunções trazem esse valor de oposição, certo? De adversidade. Pois bem, vejamos agora um outro tipo, alternativas. São aquelas que trazem uma ideia de alternância. E aqui eu tenho a conjunção ora, né, trazendo essa ideia. Poderia ser ou, quer, né, mas aqui vem a conjunção ora. A tempestade ora derrubava a árvore, ora alagava ruas. Então, uma hora fazia uma coisa, uma hora fazia outra. Isso é alternância. Então, como é que eu vou classificar essas duas orações desse período? As duas orações, elas aparecem com conjunção. Então, se elas aparecem com conjunção, eu vou classificar as duas como sendo oração coordenada sindética, e agora vai ser alternativa, porque a conjunção que introduz essa oração, ela é uma conjunção alternativa. Ok, muito bem, vamos agora para o próximo exemplo. Conclusiva. Traz uma ideia de conclusão, de justificação. Olha o exemplo. Ele é mais forte, portanto, olha a conjunção aqui aparecendo, portanto,
tem mais chances de vencer a prova. Então percebam, né? Percebam a ideia de conclusão. Ele é mais forte. Conclusão que eu chego. Portanto, tem mais chances de vencer a prova. Eu poderia usar no lugar desse portanto um logo, poderia usar um por isso, né? Ele é mais forte, por isso tem mais chances de vencer a prova. Ele é mais forte, logo tem mais chances de vencer a prova. Ou seja, essas conjunções trazem a ideia de conclusão. Então, como é que eu vou classificar aqui nesse período essas orações? A primeira, ele é mais forte, não tem conjunção. Então, ela vai ser oração coordenada assindética. Já a segunda oração, que é introduzida no período por uma conjunção, eu vou dizer que ela é oração coordenada sindética, porque apresenta o síndito, apresenta a conjunção, e aí eu vou agora atribuir a outra classificação. Como ela é uma conjunção conclusiva, então eu vou dizer que a oração é oração coordenada sindética conclusiva. Essa seria a classificação desta segunda oração. E por fim, nós temos as explicativas, que trazem uma ideia de explicação. Olha o exemplo. Ele tem mais chances de vencer a prova porque é mais forte. Observe aqui o porquê, né, que é uma conjunção que tem um valor explicativo. Essa segunda oração está explicando a primeira. Ele tem mais chances de vencer a prova. Por quê? Porque é mais forte. Então, aí está a explicação, né, para a primeira oração. A explicação da primeira oração é a segunda oração, que foi introduzida pela conjunção explicativa porque. Poderia também ser o pois no lugar do porquê, né? Ele tem mais chances de vencer a prova, pois é mais forte. Só um detalhe, quando eu uso a conjunção pois, eu tenho que ter cuidado, porque esse pois, ora ele pode ter valor explicativo, mas ora ele pode ter valor conclusivo. E como é que eu vou saber, professor? Se ele vier antes do verbo da segunda oração, ele tem um valor, certo, explicativo. Se ele vier depois do verbo da segunda oração, ele vai ter um valor conclusivo. Então, para vocês entenderem melhor, se esse período fosse escrito assim, ele tem mais chances de vencer a prova, pois, mais forte. Olha só, ele tem mais chances de vencer a prova, pois, mais forte. Então, se esse pois viesse depois desse verbo ele já não viria com o valor de explicação, ele viria com o valor de conclusão. Mas se eu colocar esse pois antes do verbo ele passa a ter um valor, certo, explicativo, do mesmo jeito que tem esse porquê empregado aqui nesse período. Ok? Beleza. Gente, e agora, né, para finalizar a nossa videoaula, eu estou deixando aqui uma atividade com 3 questões para vocês fazerem, né, fixar melhor esse assunto, compreender melhor esse assunto, exercitar. Então aqui está a primeira questão, em relação às orações coordenadas, é correto afirmar que A sempre possui uma conjunção ligada à outra. Está correto isso? Analise. A B nunca possui conjunções, apenas vírgula, separando uma das outras. Será? Vamos para a letra C. Não possui sentido próprio, logo necessita de outra oração para ter sentido. Será que isso é verdade? E vamos agora para D. São orações independentes, ou seja, as orações coordenadas, elas são orações independentes e têm sentido próprio. E aí, o que vocês acham? Vocês vão assinalar a alternativa correta. Vejamos a segunda. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conectivo é denominada assindética. Observando os períodos seguintes, quais são os períodos? Período 1, não caía um galho, não balançava uma folha. Período 2, o filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou. E período 3, o fiscal deu o sinal, os candidatos entregaram a prova, acabaram o exame. Então nós temos aí 3 períodos. Agora, atenção para o que a questão está pedindo.
nota-se que existe apenas coordenação assindética. Coordenação assindética é aquela que é feita, certo, por pontuação. Então, nota-se que existe apenas coordenação assindética em 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas, 1 e 3 ou nenhum deles. Também é uma questão para vocês marcarem a alternativa correta. E por último, terceira questão, diz o seguinte: estudamos, logo deveremos passar nos exames. Estudamos, logo deveremos passar nos exames. A oração em destaque é, ou seja, essa oração aqui, que está destacada, é coordenada explicativa, coordenada adversativa, coordenada aditiva, coordenada conclusiva ou coordenada alternativa. Também é uma questão para você marcar. Então, galerinha, é isso. Espero ter deixado a minha contribuição, para o aprendizado de vocês. Hoje, falando de período composto por coordenação. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de assistir tantas vezes quantas forem necessárias a nossa videoaula no nosso canal. Vai lá, se inscreve, é importante você se inscrever para ajudar a divulgar o nosso trabalho, e expandir o nosso canal. Então, se inscreva, deixe lá o seu like, compartilhe a nossa videoaula, certo? Fica aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. E não esqueça, fique em casa.